Fala pessoal, beleza? Parte 2 desse vídeo. Então, como eu estava dizendo e falando, a religião e a política se interligam, fazem total sentido. Eu queria deixar um versículo que se encontra em Mateus capítulo 22 e o versículo 16, só para complementar aquilo que eu estou falando. Diz assim: E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque não os olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: De quem é essa efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram-se. Uma passagem bem conhecida e vai falar acerca disso, né? Na época, Israel era subjugada por Roma e os israelitas, os judeus, tinham que pagar tributo a César. E os fariseus, os líderes religiosos, chegaram ali até Jesus para perguntar, para testar Jesus, mesmo se eles tinham mesmo que pagar tributo. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é 100%, como ele foi 100% Deus, 100% carne. E ele nos deu exemplo que, por mais nosso grau de intimidade com Deus, se a gente tem ministério, se a gente prega, se a gente fala do Senhor, a gente tem que fazer, a gente tem que cumprir a nossa cidadania. A gente tem que cumprir, né, as nossas obrigações como cidadão. Essa é uma das passagens bem claras. E por que no primeiro vídeo eu falei que a gente está passando por uma crise ideológica? Querendo ou não, a gente está à beira de uma ditadura, né? Muitas pessoas no Twitter, no Instagram, eu vejo, né, eu pesquiso, me informo, que perderam suas contas, teve suas contas bloqueadas, né, pelo TSE, pelo STF, e por causa da opinião, por causa de você dar uma opinião, expressar uma opinião ou questionar algo, pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo bloqueadas das suas redes sociais. E isso não é nada mais, nada menos que uma ditadura. Se você não poder falar aquilo que você quer, se você não poder expressar aquilo que você pensa, né, isso é uma ditadura, com certeza. E, né, esse vídeo tem, eu creio que tem direção, porque não é porque a gente somos cristãos, não é porque somos servos de Deus que a gente não deve cumprir as nossas funções como cidadão, né? Muitas pessoas falam, né? Ah, você é Lula, você é Bolsonaro, né? Eu, por princípios, eu votaria no Bolsonaro. Não votei nessa eleição, mas eu votaria no Bolsonaro, né? Mas respeito, né, que o presidente eleito agora é o presidente Lula, né? E oro a Deus para que ele faça um bom governo. O que está acontecendo com a igreja, né? O que está acontecendo com o povo de Deus é uma coisa absurda. Eu vejo que as pessoas, o povo de Deus, está esquecendo da palavra de Deus, está esquecendo da Bíblia, né? Que é bem clara em dizer que a igreja também passou por esse momento de censura, de, entre aspas, ditadura, por um momento de dificuldade. Para a gente ter essa palavra aqui, essa palavra, para a gente ter uma Bíblia, para a gente ter uma igreja em cada esquina, foi pago um preço muito alto, e preço de sangue. Não somente por Cristo, mas por discípulos, por pessoas, né, que também tinham a sua religião, tinham a sua fé, e infelizmente morreu, né, por conta da política, né, porque até então o governo de Roma não aceitava o cristianismo como uma religião, não aceitavam o evangelho. E a igreja, né, muitas pessoas, né, estão parando, né, rodovias, caminhoneiros e pessoas
né? Eles estão fazendo até protesto, indo para frente de quartéis, pedindo intervenção, né, militar. E na minha opinião, eu acho isso totalmente errado. Eu acho que cristãos têm que buscar assim pelos seus direitos e pelos seus princípios. Mas isso é um absurdo. Um cristão ir lá pedir intervenção federal e pedir intervenção militar, sendo que a gente como igreja, a gente tem que orar, a gente tem que clamar. Eu queria deixar um versículo, para não ficar só em minhas palavras, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Opa, tem alguém ligando? Que se encontra em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Olha como deve ser o nosso posicionamento. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, para que aguardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado. Despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. O versículo-chave se encontra no versículo 5, que diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É uma passagem bem conhecida e muitas pessoas, né, hoje em dia estão dizendo que no governo, né, do presidente eleito, presidente Lula, né, vai ter perseguição aos cristãos, né? Então a gente tem que se levantar para a gente não permitir esse governo, né? A gente não permitir esse governo tome o poder, né? Assuma o poder no dia 1º de janeiro. Mas eu orando a Deus, clamando ao Senhor, Deus pedia para eu me acalmar, que mesmo que ainda tenha perseguição, é a permissão do Senhor, é Deus que está no controle, né? E a igreja só cresceu debaixo de perseguição. Lá no livro de Êxodo também diz que quando o faraó viu que o povo de Israel estava crescendo, o faraó colocou homens para bater no povo de Israel, para afligir o povo de Israel. E a Bíblia diz que quanto mais batia no povo de Israel, mais eles cresciam. Ou seja, debaixo de uma perseguição, debaixo de uma luta, debaixo de uma prova, eles cresceram. E assim também vai ser a igreja. Se fecharem a igreja, se ter uma perseguição, ter censura, eu creio que é tudo na permissão do Senhor. Eu creio tudo que é na permissão de Deus. Que Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar graça. Deus vai nos ensinar nesse tempo que a gente tem que crescer. Eu creio que é um tempo de avivamento, é um tempo de mudança para as nossas vidas. Tudo que está acontecendo é a permissão de Deus e tudo que está acontecendo é a volta de Cristo, né? Semana passada também teve uma notícia qual a Rússia acabou acertando mísseis na Polônia, e a Polônia é do grupo da OTAN, dos Estados Unidos e tal, que teve uma reunião para eles se unir para contra-atacar, né, a Rússia. Ou seja, é a volta de Cristo, é a volta de Jesus. Jesus está voltando, né? Esses são os sinais da volta de Jesus, né? E que a gente venha se despertar, que a gente venha voltar ao Senhor de corpo, alma e espírito, né? Se você está preocupado, que será da igreja, o que será de nós, né? A gente tem que sempre ter aquele versículo que Paulo dizia: olha, viver é Cristo, mas morrer é lucro. Se a gente morrer pelo evangelho, é lucro, né? A gente tem que dar glória a Deus por isso. Olha quantas pessoas na Bíblia morreram pelo amor ao evangelho.
Olha quantas pessoas padeceram por amor a Cristo, né? Perderam sua cabeça, perderam parte do seu corpo, morreram por amor ao Evangelho, né? E esse Evangelho raiz tem que voltar, né? Eu faço uma oração muito importante, né? Quando eu estou orando, eu falo para Deus, Deus, que no meu coração venha ter o Senhor com prioridade, que eu venha deixar o Evangelho Nutella para viver o Evangelho raiz. Que Evangelho raiz é esse? Olha a igreja em Atos dos Apóstolos. Quantas perseguições, quantas pessoas foram presas, quantas pessoas foram cativas. Os cultos tinham que acontecer no secreto, né? Senão alguma autoridade visse e aprender os líderes espirituais daquela época. E hoje, graças a Deus, temos uma igreja para congregar, temos lugares para servir a Deus, e isso é importante, né? Então quero que você entenda nesse vídeo isso, né? Que por mais que a gente sofra por perseguição, não é o fim, né? É a volta de Cristo, é a volta de Jesus, né? Que está se cumprindo. E vai ser debaixo de perseguição, vai ser debaixo de censura que a igreja brasileira vai crescer em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Deus abençoe.